O Brasil perdeu, em apenas um ano, mais dinheiro com corrupção do que 80 países inteiros produzem em um ano. Pois é, e isso não é uma metáfora, não é hipérbole, não é provocação de internet. É literal. Só o escândalo do INSS já ultrapassou os 90 bilhões de reais. Isso é maior do que o PIB da Islândia, da Jamaica, de Malta, do Butão, de quase metade dos países da Terra. E a pergunta que grita no meio de tudo isso é: cadê o povo? Cadê a revolta? Cadê a indignação? O que a gente tá vendo não é só um roubo, é um experimento de controle social. É o maior roubo da história recente do Brasil. E ninguém tá fazendo absolutamente nada. Você liga a TV e não tá lá. Você entra nos portais e é um rodapé escondido. Você conversa com alguém e ouve: ah, mais um escândalo. Como se 90 bilhões de reais desaparecendo do sistema, que deveria proteger aposentados, trabalhadores e os mais pobres, fosse só mais uma quarta-feira. Isso é a verdadeira anestesia nacional. E o pior, quem foi roubado nem sabe, porque não tem símbolo, não tem nome, não tem logotipo. No Petrolão, você sabia, Odebrecht, Petrobras, Lula. E agora? Agora o crime é difuso, diluído em milhares de processos, milhares de nomes e um rombo invisível no bolso de quem mal tem condição de pagar a própria comida. É como se tivessem roubado com luva de veludo, sem barulho, sem alarde, sem cadeia. A estratégia? Genial. Suja, mas genial. Você coloca o próprio governo para culpar o adversário. O próprio sistema usa seus influencers, seus porta-vozes, seus fiéis seguidores para transformar o absurdo em meme, em briga de torcida, em culpa do outro. E enquanto o povo briga por política de WhatsApp, eles desviam 90 bilhões debaixo do nosso nariz. Literalmente 90 bilhões, quase meio trilhão de reais somados a outros esquemas. E a reação popular? Um emoji de choque, um é foda murmurando no sofá. No dia seguinte, ninguém lembra. Isso é mais do que corrupção, isso é projeto, isso é engenharia social. Porque para você roubar desse jeito, com esse tamanho, com essa tranquilidade, você precisa primeiro fazer o povo desistir. Você precisa fazer com que ele pare de esperar algo melhor. Você precisa rebaixar a expectativa coletiva de forma tão brutal que 90 bilhões de reais desaparecendo não gerem nenhuma greve, nenhum panelaço, nenhum protesto de verdade. A apatia não é um efeito colateral, é o objetivo. E não pense que isso é novo. Isso foi construído tijolo por tijolo, com educação de péssima qualidade, com censura disfarçada de regulamentação, com ataques à liberdade de informação, com perseguição a quem denuncia, com entretenimento burro e com pão e círculo do século XXI. Assistencialismo e distração infinita. Você ganha 600 reais, tem um app no celular e não sabe nem mais o que perdeu. Mas você perdeu muito. Você perdeu o direito de se revoltar. E se você acha que é exagero comparar esse roubo com o PIB de 80 países, eu te convido a pensar de novo. Não é só sobre o número, é sobre a escala, é sobre a gravidade. É sobre o símbolo. A Islândia, com seus quase 400 mil habitantes, trabalha o ano inteiro para gerar 85 bilhões de reais em valor. Aqui, um grupo dentro de uma única instituição pública desvia mais do que isso, de um povo pobre, vulnerável e sem chance de se defender. E o Brasil responde como? Com memes, com silêncio e com mais votos nos mesmos de sempre. E aí, a gente vê a farsa completa se formando. Porque quando você tenta reagir, quando você aponta o dedo, quando você diz isso é crime, o sistema grita de volta. Isso é discurso de ódio. Quando você exige justiça, dizem que você está fazendo politicagem. Quando você quer investigar, te acusam de espalhar fake news. Ou seja, te anulam antes que você consiga se organizar. A esquerda, como sempre, faz o que sabe fazer. Terceiriza a culpa, domina o discurso, captura os intelectuais e transforma a corrupção em erro de gestão. A direita tradicional, como sempre, finge que não viu, vota com o sistema e segue mamando nas emendas. E o povo? O povo que trabalha, que paga imposto, que sustenta essa máquina, é deixado com a conta, com a frustração, com o boleto e com o silêncio. A pergunta que a gente precisa fazer agora é: até quando? Até quando a gente vai aceitar ser anestesiado com crédito no Pix e esmola digital? Até quando vamos normalizar ser saqueado por quem deveria nos proteger? Até quando a indignação vai ser substituída por ironia? Até quando o Brasil vai continuar sendo o país onde tudo se esquece em 3 dias? Onde ninguém responde por nada? Onde o maior roubo da história é tratado como estatística e não como guerra? Porque sim, isso é uma guerra. É uma guerra contra a inteligência do povo, contra a sua capacidade de perceber
que está sendo explorado. É uma guerra contra a verdade. E a principal arma deles é a sua apatia. Porque se eles conseguem te manter calado diante de um escândalo de 90 bilhões, eles conseguem qualquer coisa. E não é só sobre dinheiro. É sobre dignidade, é sobre um povo inteiro sendo reduzido a espectador da própria miséria. Porque quando você rouba do INSS, você não está tirando de um número no orçamento, você está tirando do aposentado que precisa de remédio, da viúva que depende de uma pensão, do trabalhador que passou 35 anos acreditando que teria uma proteção quando ficasse velho. Você está tirando de quem não pode gritar, e justamente por isso ninguém ouve. E o mais irônico de tudo é que o roubo não para por aí. O governo agora diz que vai usar dinheiro público para ressarcir o dinheiro roubado. Você entendeu? O dinheiro foi roubado e você vai pagar a conta. Os sindicatos desviaram, os esquemas de dentro do sistema embolsaram. E o que o Estado faz? Passa o chapéu de novo pro povo. E o povo, como sempre, paga calado. Não tem Odebrecht dessa vez. Não tem nome estampado em outdoor. Não tem um culpado oficial. O que tem é um roubo sistêmico, pulverizado, onde ninguém é responsável por nada e todo mundo sai impune. O Brasil de 2025 conseguiu o feito de criar uma corrupção sem rosto, sem dono, mas com 90 bilhões de consequências. E nem isso gera emoção. A mídia que fez escândalo com azul é cor de menino e rosa é cor de menina, hoje se cala. Não há editoriais indignados, não há jornal nacional com música dramática, não há comoção no Twitter, só silêncio, porque o arranjo atual é muito valioso para ser quebrado. E no Brasil, quando o esquema é grande demais, todo mundo finge que não viu. E essa é a parte mais perversa. A esquerda chegou ao ponto de conseguir blindar escândalos com discurso, de transformar denúncias em ataques à democracia, de acusar quem denuncia de bolsonarista, como se toda indignação fosse automaticamente um gesto político e não um direito humano básico. A verdade virou narrativa, e narrativa virou censura. E por isso, a censura vem com outro nome: regulamentação, democratização da internet. É só mais uma forma bonita de impedir que as pessoas vejam, compartilhem e investiguem. É o velho truque de colocar uma corrente na porta, pintar de branco e dizer que é arte. E o povo segue sem saber o que se passa, segue feliz com o que tem. Segue igual ao cachorro da metáfora, alimentado, domesticado e ignorante das possibilidades que a vida poderia oferecer. Mas é aí que mora a esperança, porque a mesma indignação que estourou na Lava Jato ainda pulsa. Ela só foi abafada, escondida, substituída por cansaço e roubada por picaretas como Bolsonaro. Mas ela tá lá e pode ser reacesa, porque esse escândalo é tão grande, tão desproporcional, tão ultrajante, que não vai ter como ser varrido para debaixo do tapete para sempre. Vai vazar, vai incomodar, vai virar dor. A gente precisa parar de aceitar que o povo tá cansado como desculpa para conveniência. O povo também estava cansado em 2013, estava desesperado em 2015, estava desiludido em 2016 e mesmo assim saiu pra rua, gritou, forçou renúncia, forçou impeachment. Não é sobre energia, é sobre direção, é sobre saber onde apontar o dedo. E o dedo agora aponta para dentro do Estado, pro esquema que uniu partidos, sindicatos, associações e influencers numa teia de silêncio que custa 90 bilhões por ano. E contando, esse escândalo do INSS não pode morrer em silêncio. Não pode ser só mais uma vírgula no caos. Não pode ser engolido por tweet irônico ou por um corte de podcast. Ele precisa ser exposto, mastigado, explicado e gritado. Ele precisa ser tratado como é, o maior escândalo de corrupção já registrado numa única instituição pública, em um único país, em um único ano. E ele precisa gerar consequência. Porque se 90 bilhões forem esquecidos, então tudo está perdido. Então qualquer coisa pode acontecer. Então o Brasil morreu de vez. E aí sim, só vai restar mesmo silêncio. Mas se ainda há gente indignada, gente de verdade que não se vendeu, que não se calou, então ainda há chance. Porque todo o império de corrupção começa a ruir no momento em que alguém diz: chega, isso aqui não vai passar. E é por isso que a gente tá aqui, para dizer que esse roubo não é normal, que a passividade é parte do plano, e que mesmo anestesiado, o povo brasileiro ainda pode acordar. Mas tem que ser agora, porque cada dia que passa, mais um bilhãozinho desaparece, e mais uma chance de reagir se perde, até que reste só o cinismo, e um povo feliz como cachorro, contente por ração, sem saber que podia estar vivendo muito mais.